que Marta e Maria e Lázaro, gente? Jesus. Quando eu olho para Jesus dentro dessa casa, eu vejo que a presença dele não traz tempestade. A presença dele não traz morte, a presença dele traz união. Livro do Êxodo, capítulo 12, Deus ele fala com Moisés: Moisés, manda meu povo pegar o cordeiro, matar o cordeiro, colocar o sangue do cordeiro na porta. A família vai assar o cordeiro, vai comer do cordeiro, e todos estarão unidos dentro da casa. O anjo destruidor vai passar, mas a casa que tiver o sangue do cordeiro na porta, o cordeiro do lado de dentro, e a família ceando do cordeiro do lado de dentro, esse anjo que traz morte não vai entrar. O cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A presença do cordeiro na casa não traz morte, não traz tempestade, mas a presença do cordeiro traz esse cordeiro que está presente na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele não é colega, ele é o quê? Amigo. Pergunta para quem está do teu lado: você tem amigo? Pastor, o senhor tem amigo? Você tem amigo, Paulo Roberto? Tem amigo? Quantos? Muitos. Quem aqui tem muitos amigos, faça assim com sua mão. A quantidade de amigos é maior do que a quantidade de colegas? Tem gente que não levantou a mão, mas tem 5.000 amigos lá no Facebook. Só que o Instagram melhorou. Instagram não é amigo, são seguidores. Não é pecado ter amigo. Isaías capítulo de número 41, Tiago capítulo de número 2, a gente tem a referência que no Antigo Testamento existia um homem por nome Abraão, e ele foi o que de Deus? Fala para quem está do teu lado: não é pecado ter amigo. Não, fala de novo, diz assim: não é pecado ter amigo. No Antigo Testamento a gente tem essa referência: Abraão, amigo de Deus. Já no Novo Testamento, Jesus tem 3 amigos. Quem são eles? Marta, Maria e Lázaro. Quando a gente faz o mapeamento dos 4 evangelhos, a gente percebe que na casa de uns, Jesus entrou uma vez. Quer ver? Lucas 4, Jesus entrou uma vez na casa de Pedro. Marcos 5, Jesus entrou uma vez na casa, sabe de quem? De Jairo. Lucas 19, Jesus entrou uma vez na casa de quem? Zaqueu. Só que na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele não entrou uma, ele entrou mais de uma. Só que tem algo profundo aqui. Ele não força esse relacionamento. Eu vou repetir: ele não força esse relacionamento. Por que não? Apocalipse capítulo 3, ele não sai entrando, pastor, porque tem gente que é assim: não te liga, não manda uma mensagem, teu cachorro não morde ele, ele sabe que a tua porta não tranca. João 3, ele é educado, o que ele faz? Ele bate. Se você abrir, ele entra. E qual é a ocasião? Tem mesa. Está entendendo? Que Jesus é amigo dessa família. Só que eu preciso expor algo aqui. Na primeira referência dessa família, quem não aparece? Lázaro. Quem não aparece, igreja? Quem não aparece? Só que a conclusão que a gente tem dessa família na primeira referência: nessa casa tem uma que serve, nessa casa tem uma que adora. Só que o amigo, ele aparece agora no capítulo 11. E ele aparece o quê? Enfermo. Olhe para cá e preste atenção nesse detalhe.
Na primeira referência, aparece aquela que serve. Na primeira referência, aparece aquela que adora. Só que Lázaro, o amigo, não aparece na primeira referência. Ele aparece na segunda. E qual é a aplicação para nós, Diego? Depois que Marta expõe o problema que há entre ela e a irmã, o amigo que fala de relacionamento, pastor Edinaldo, ele não aparece com saúde, ele aparece o quê? Enfermo. Escute isso. O que adianta eu adorar? O que adianta eu servir? Se o amigo, que é o perfil do relacionamento, não está com saúde, está enfermo. Por que esse amigo não aparece na primeira referência? Porque nem sempre o meu relacionamento com ele vai ser exposto. Vou repetir. A minha adoração será, o meu serviço também será, mas o meu relacionamento com ele não. Tem alguém que vai ver você adorando, glória a Deus. Vai ter alguém que vai ver você servindo, amém. Só que o seu relacionamento com ele não é para ser exposto, é para ser vivido. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Jesus disse, jovem, quando vocês forem orar, entra para dentro do quarto. Quarto é a mesma coisa que sala? Quarto é a mesma coisa que cozinha? Quarto é a mesma coisa que terraço? Quando a gente fala de quarto, a gente fala de intimidade. Quando vocês forem orar, entra para dentro do... Mas não é para a porta do quarto estar aberta. É para a porta do quarto estar... E lá no secreto o seu pai te vê. Eu pensava que é o pai ouve, mas é o pai vê. Diego, porque Lázaro, que fala de relacionamento, não aparece na primeira referência? Porque a partir do momento que a minha intimidade é exposta, não é intimidade, é prostituição. Eu vou repetir. Intimidade não é para ser exposta. Não, pastor, eu tenho 2 filhos. Todo mundo conhece os meus filhos. Todo mundo conhece o fruto da minha intimidade com minha esposa. O resultado todo mundo vê. Sim ou não? O fruto todo mundo vê. Sim ou não? E a intimidade? Não. É o pai dizendo, enquanto está tudo bem entre nós no secreto, a intimidade não vai ser exposta. Eu vou repetir. Enquanto está tudo bem no secreto, a intimidade não vai ser exposta. Só que a partir do momento que a minha intimidade com ele está enferma, aí ele expõe. Eu vou repetir. Quando o meu relacionamento com ele está enfermo, grave isso, Madé, ele expõe. Porque no capítulo 10 fala de festa. E aquela que serve não está presente. Aquela que adora também não está presente. Diego, por que não tem adoração? Através daquela que adora. Por que não tem serviço? Através daquela que serve. Porque o relacionamento está enfermo. Eu vou repetir. Se no capítulo 10 tem festa, Marta é que serve, Maria que adora, porque elas não estão lá na festa com Jesus? Porque Lázaro, que fala de relacionamento, não está com saúde. Lázaro está enfermo. E eu vim aqui gritar para alguém que Deus não vai te expor para te envergonhar. Não. Deus, ele vai expor
para tratar daquilo que precisa ser tratado. Se não for incômodo e nem constrangedor, segura na mão de quem está do teu lado aí, segura na mão de quem está do teu lado, com todo o respeito e carinho. Segura na mão de quem está do teu lado, segura na mão de quem está do teu lado, segura na mão de quem está do teu lado. Diz para esse jovem: não adianta servir, não adianta adorar, se o relacionamento está enfermo. Diz assim: Deus vai permitir algum problema acontecer para posicionar e trazer saúde para o seu relacionamento com Ele. Me prova, te provo. Evangelho de João, capítulo 2. Jesus transformou água em vinho. Eu pensava que a primeira coisa que acabou foi o vinho do copo. Não foi, meu amigo. Não foi o vinho do copo, pastor. O que acabou primeiro? Maria disse: filho, acabou o vinho. A ele: não é chegada a minha hora. Aí ela fala para os servos: fazei tudo quanto ele. O que Jesus mandou os servos fazer? Encher as talhas, sim ou não? Pastor, se ele mandou encher porque estava, então antes de faltar o vinho no copo, primeiro acabou a água da talha. Só que antes deles desfrutarem do vinho, primeiro eles tinham que passar pelo processo de purificação na porta. Eu vou repetir. Antes deles beberem o vinho na taça, primeiro eles tinham que passar pelo processo de purificação. Aonde? Diego, purificação como assim? João 13, Evangelho. Jesus começou a lavar os pés dos discípulos. Só que quando chegou na vez de Pedro, Pedro falou assim: os meus pés não. Aí Jesus falou para ele: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não vai participar disso. O quê? Isto é o meu corpo, que é partido. Isto é o meu sangue. É Jesus falando com Pedro: Pedro, se você não deixar eu te purificar, você não vai ter um relacionamento comigo. Aí Pedro disse: mestre, eu quero fazer uma ressalva. Eu não quero apenas que o Senhor lave os meus pés. Porque tem gente, pastor, que quer ter um relacionamento com Ele, mas só quer entregar os pés, os membros inferiores. Só que Ele me trouxe aqui para dizer: não, Madep, você quer ter um relacionamento comigo? Eu não quero que você se entregue pela metade. Eu quero que você se entregue por inteiro. Pedro disse: Senhor, me lava por... Ezequiel 47. Deus disse para Ezequiel: você quer se aprofundar no nível comigo, Ezequiel? Vem, Ezequiel, e conforme ele vai vindo, as águas vão. Enquanto ele vai vindo, as águas vão. Enquanto ele vai se aproximando, as águas vão. Quando Ezequiel desapareceu totalmente, Deus falou para Ezequiel: é nesse nível que eu quero estar contigo. Pega na mão de quem está do teu lado aí, pega na mão desse irmão, pega na mão desse jovem, pega na mão desse jovem. Diz para ele ou para ela: Deus vai permitir o vinho do copo acabar para posicionar aquilo que precisa de posicionamento. Só quem acredita nisso. Betinho, Lucas 5. Pedro é pescador, não é? É ou não é, Paulo? Pastor, ele conhecia pastor Gesiel. Só que naquele dia ele lançou rede, puxou rede, lançou rede e pegou alguma coisa. Se fosse talvez na minha igreja, os irmãos iam dizer: Satanás, eu já te vi. Inimigo, eu te repreendo.
Ele lançou rede nas 4 vigílias, de 6 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3 e de 3 às 6. Nada! Talvez Pedro pensou, é o adversário. Mas eu vim aqui como profeta para dizer, o mesmo Deus que permitiu o vinho acabar, para revelar a talha vazia, foi ele que resolveu esconder o peixe. Por que Deus permitiu o peixe sumir? Porque se o barco estivesse cheio de peixe, quando Jesus pediu emprestado, Pedro ia dizer, não tem espaço para o Senhor não. O Senhor pode voltar amanhã? Então Deus está falando para alguém aqui, eu escondi o peixe para encontrar Pedro. Eu vou repetir, Deus escondeu o peixe para encontrar Pedro. Olha para esse jovem, olha para esse jovem, olha para esse jovem e diz para ele, não é o adversário, fala, não é o inimigo, é Deus que resolveu esconder o peixe para te achar, Pedro. Pastor, depois que ele ouviu a mensagem, voltou e lançou a rede, olha quem está assim, ó. Se afasta de mim porque eu sou homem pecador. Jesus olha para ele e diz assim, ó, a partir de hoje você não pesca mais peixes. A partir de hoje você pesca. É Deus falando para alguém aqui, eu escondi o peixe para achar Pedro e colocar ele de joelho. Lucas 15. A mulher perdeu 10 moedas ou uma? Ficaram quantas? Se eu pedir permissão, pastor, e mandar pagar tudo, pegar uma moeda de R$1 e lançar daqui para baixo, todo mundo vai ouvir o barulho da moeda batendo no chão, sim ou não? Mas vai ter como a gente achar a moeda? Betinho. Tio Betinho da van. Tem como achar moeda no escuro? A primeira coisa que ela fez não foi procurar a moeda, mas foi acender a cã. Opa, eu vou repetir. Tá. Então Deus me trouxe nesse domingo de encerramento para dizer para alguém, essa perda não é para te matar, essa perda não é para te envergonhar, essa perda é para trazer a luz de novo para o ambiente. Levanta as duas mãos. Talvez você não está entendendo o processo, porque o vinho acabou, porque o peixe sumiu, porque a moeda se perdeu. É Deus dizendo, eu vou trazer através das perdas. Oh, pastor, ela conseguiu achar a moeda? Depois que acendeu? Se ela acendeu a candeia, ela achou o quê? A candeia. Achou ou não achou? Então ela não encontrou a moeda primeiro. Primeiro ela encontrou o quê? Quando falta luz na sua casa, você erra os cômodos. Por que não? Porque você está familiarizado com o ambiente. Mesmo o ambiente escuro, ela conhece o caminho da luz. Ei! A luz mostrou para ela que a casa está suja. Na ausência da luz, a sujeira entra. Só que a luz não põe a sujeira para fora. A luz revela. Agora, quem vai pegar a vassoura? Pega na mão desse jovem aí, pega na mão desse jovem. Eu fico como profeta aqui nessa noite. Pega na mão desse jovem, balança ele até incomodar, balança. Diz assim.